Você já imaginou o que acontece quando dois gigantes da mídia brasileira se encontram nos bastidores e a coisa não sai como planejado? Pois é exatamente isso que aconteceu recentemente, quando Luciano Huck e Carlinhos Maia se cruzaram em uma situação que ninguém esperava. O que vocês vão descobrir nos próximos minutos vai chocar completamente a visão que tem desses dois ícones da televisão e das redes sociais. Luciano Huck, sempre conhecido pela sua postura educada e profissional, perdeu completamente a paciência com Carlinhos Maia em uma discussão que foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. E o pior de tudo é que essa história toda começou por causa de uma atitude do influenciador, que deixou todo mundo de queixo caído. Fiquem até o final porque o que vou revelar sobre essa briga vai mudar completamente o que vocês pensam sobre esses dois famosos, e tem um detalhe no final que vai deixar vocês absolutamente perplexos. Se você ainda não faz parte da família do babado, certo? Corre aqui e aperta esse botão de inscrever-se agora mesmo porque você não pode perder as próximas revelações bombásticas que vêm por aí. E já aproveita e deixa aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho. A história toda começou quando Carlinhos Maia foi convidado para participar de uma gravação especial no programa do Luciano Huck, o influenciador, acostumado com o ritmo acelerado das redes sociais e com total liberdade para fazer o que quiser em seus próprios conteúdos. Chegou ao estúdio da Globo com uma postura completamente diferente do que era esperado para aquele ambiente. Fontes próximas à produção revelaram que desde o momento em que Carlinhos chegou ao local, ele começou a questionar praticamente tudo: o roteiro, o tempo de cada segmento, a forma como deveria se comportar, e até mesmo a ordem das perguntas que seriam feitas. O problema é que ele não estava fazendo isso de forma respeitosa ou colaborativa, mas sim de uma maneira que demonstrava total desconhecimento sobre como funciona uma produção televisiva profissional. A tensão começou a crescer quando Carlinhos Maia resolveu puxar o celular no meio da conversa de alinhamento e começou a gravar stories para o Instagram, mostrando os bastidores da Globo sem autorização. A equipe de produção imediatamente pediu para ele parar, explicando que existem regras rígidas sobre filmagens dentro do estúdio. Mas o influenciador simplesmente ignorou os pedidos. Foi nesse momento que Luciano Huck, que até então estava tentando manter a diplomacia, perdeu completamente a paciência. Segundo testemunhas, o apresentador se aproximou de Carlinhos com uma expressão que ninguém nunca tinha visto antes, e disse de forma categórica que aquele comportamento era inaceitável. A frase que se tornou o centro de toda essa polêmica foi exatamente essa que dá título à nossa conversa hoje. Luciano Huck olhou diretamente nos olhos do influenciador e disse com uma voz firme e controlada, mas carregada de irritação: "Aqui não é sua internet, Carlinhos. Aqui é televisão profissional, e tem regras que precisam ser respeitadas. Não parem de assistir agora, porque ainda tem muita coisa para ser revelada sobre essa briga. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, para não perderem nenhum babado quentinho que chega primeiro aqui no nosso canal." O que aconteceu depois dessa declaração de Huck foi ainda mais surpreendente. Carlinhos Maia, aparentemente não acostumado a ser confrontado dessa forma, especialmente por alguém que ele considerava um colega de profissão, reagiu de uma maneira que deixou todo mundo boquiaberto. Em vez de reconhecer o erro e tentar contornar a situação, ele decidiu partir para o ataque. O influenciador começou a questionar a autoridade do apresentador, dizendo que na internet ele tinha milhões de seguidores e que não precisava seguir regras antiquadas da televisão. Traditional chegou ao ponto de afirmar que a própria Globo deveria se adaptar aos novos tempos e aos novos formatos de conteúdo. Em vez de insistir em métodos ultrapassados, essa postura de Carlinhos Maia causou um silêncio constrangedor no estúdio. A equipe técnica, os produtores e até mesmo outros convidados que estavam presentes ficaram absolutamente chocados com a falta de profissionalismo e respeito demonstrada pelo influenciador. Luciano Huck, por sua vez, manteve a compostura, mas era visível que estava fazendo um esforço sobre-humano para não explodir. Ele explicou pacientemente que a televisão e as redes sociais são mídias completamente diferentes, com linguagens, ritmos e responsabilidades distintas. Enfatizou que quando alguém aceita participar de um programa de TV, precisa entender e respeitar as regras daquele meio. O apresentador também fez questão de esclarecer que não havia nada de errado em ser um influenciador digital bem-sucedido, mas que isso não dava o direito de desrespeitar um ambiente profissional estabelecido
e uma equipe inteira, que trabalhava com seriedade. A situação ficou ainda mais tensa quando Carlinhos Maia insistiu em continuar filmando com o celular, mesmo após os pedidos repetidos para parar. Foi quando Luciano Huck tomou uma atitude que ninguém esperava. Ele pediu para a segurança do estúdio intervir e, sem necessário, escoltar o influenciador para fora das instalações. Essa desesaldou, o que gerou reações imediatas de toda a equipe presente. Alguns apoiaram completamente a postura do apresentador, considerando que ele havia feito o que era necessário para manter a ordem e o respeito no ambiente de trabalho. Outros ficaram preocupados com as possíveis repercussões dessa atitude nas redes sociais, já que Carlinhos Maia tem um exército de fãs que poderiam partir para a defesa do seu ídolo. Agora vem a parte mais interessante dessa história toda. Então não saiam daí. E já aproveitam para deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer e a trazer sempre os melhores furos de bastidores para vocês. O que aconteceu depois da intervenção da segurança? Foi algo que ninguém poderia ter previsto. Carlinhos Maia, percebendo finalmente a gravidade da situação e o constrangimento que havia causado, tentou dar uma reviravolta completa na sua postura. Ele pediu desculpas publicamente, na frente de toda a equipe, e reconheceu que havia se comportado de forma inadequada. Mas o interessante é que essa mudança de atitude não pareceu genuína para muitos dos presentes. Várias pessoas que estavam lá relataram que a impressão era de que Carlinhos estava mais preocupado com as possíveis consequências negativas para sua carreira do que realmente arrependido pelo comportamento desrespeitoso. Luciano Huck, demonstrando a classe e a elegância que sempre o caracterizaram, aceitou as desculpas, mas deixou claro que a gravação não poderia continuar naquele dia. Ele explicou que o clima havia ficado muito pesado e que seria melhor remarcar para outro momento, quando os ânimos estivessem mais tranquilos. A produção do programa acabou sendo cancelada, e toda a equipe teve que lidar com o prejuízo financeiro e logístico causado por essa situação. Isso gerou ainda mais revolta interna, porque muitas pessoas haviam cancelado outros compromissos e dedicado seu tempo para aquela gravação específica. O que mais chamou atenção nessa história toda foi a forma como os dois famosos lidaram com a situação depois que saiu dos bastidores. Enquanto Luciano Huck optou por não comentar publicamente o ocorrido, mantendo sua postura profissional e discreta, Carlinhos Maia adotou uma estratégia completamente diferente. O influenciador começou a postar nas redes sociais dicas indiretas sobre o episódio, sem mencionar nomes, mas deixando claro que havia passado por uma situação desagradável em uma emissora de televisão. Ele falou sobre a resistência da mídia tradicional às mudanças e sobre como os criadores de conteúdo digital às vezes são mal compreendidos. Essa postura de Carlinhos gerou opiniões muito divididas entre seus seguidores. Alguns defenderam o influenciador, dizendo que ele estava certo em questionar métodos antigos e que a televisão realmente precisava se modernizar. Outros criticaram duramente sua atitude, considerando que ele havia sido desrespeitoso e não tinha demonstrado maturidade profissional. Não percam o final dessa história porque tem uma revelação que vai surpreender todo mundo. E aproveitem para se inscrever no babado, certo se ainda não fizeram isso, porque sempre trazemos as informações mais quentes dos bastidores da fama. A repercussão interna na Globo foi intensa. Vários apresentadores e produtores comentaram entre si sobre o episódio, e a opinião geral foi de apoio à postura tomada por Luciano Huck. Muitos elogiaram a forma como ele conseguiu manter a autoridade e o respeito no seu ambiente de trabalho, sem precisar partir para agressões ou baixarias. Por outro lado, houve também uma reflexão sobre como a emissora deveria lidar com influenciadores digitais no futuro. Algumas pessoas sugeriram que seria importante fazer um briefing mais detalhado sobre as regras e expectativas antes de qualquer gravação. Para evitar mal-entendidos similares, o episódio também gerou conversas sobre as diferenças geracionais e de mídia entre os profissionais da televisão tradicional e os criadores de conteúdo digital. Ficou evidente que existe um choque cultural significativo entre esses dois mundos, e que é necessário encontrar formas de construir pontes, em vez de criar mais divisões. Luciano Huck, posteriormente, comentou em conversas privadas que não tinha nada contra influenciadores digitais, e que inclusive já havia trabalhado com vários deles de forma muito positiva. Ele explicou que a questão não era sobre o meio de origem do convidado, mas sim sobre respeito, profissionalismo
e capacidade de adaptação a diferentes ambientes de trabalho. O apresentador também fez questão de esclarecer que sua reação não foi por arrogância ou prepotência, mas sim por necessidade de manter a ordem e proteger sua equipe de trabalho. Ele disse que qualquer pessoa, independentemente de ser famosa ou não, seria tratada da mesma forma se adotasse uma postura similar. Quanto a Carlinhos Maia, fontes próximas revelaram que ele ficou genuinamente surpreso com a repercussão negativa do episódio. Ele não havia percebido o quanto sua atitude tinha sido inadequada e só se deu conta disso quando começou a receber críticas de pessoas do seu próprio círculo social. O influenciador chegou a cogitar fazer uma declaração pública mais detalhada sobre o ocorrido, mas foi aconselhado por sua assessoria deixar o assunto morrer naturalmente, para evitar maiores desgastes. Agora chegamos à parte mais surpreendente dessa história toda. Algumas semanas depois do episódio, algo totalmente inesperado aconteceu que mudou completamente a dinâmica entre os dois famosos. Carlinhos Maia tomou uma iniciativa que ninguém esperava. Ele procurou diretamente Luciano Huck, através de um contato em comum, e pediu uma reunião privada para conversar sobre o que havia acontecido. O objetivo era fazer um pedido formal de desculpas e tentar reconstruir a relação profissional entre eles. Luciano Huck, sempre aberto ao diálogo e à reconciliação, aceitou o encontro. A reunião aconteceu em um ambiente neutro, longe dos estúdios da Globo e das câmeras, para que ambos pudessem conversar com total sinceridade. Durante essa conversa, Carlinhos Maia admitiu que havia se comportado de forma imatura e que não tinha dimensão das regras e da importância do respeito. No ambiente televisivo, ele reconheceu que sua experiência limitada à internet o havia feito subestimar a complexidade e a seriedade da produção televisiva. O mais interessante é que Luciano Huck não apenas aceitou as desculpas, mas também se propôs a ajudar Carlinhos a entender melhor como funciona o mundo da televisão. Ele ofereceu uma espécie de mentoria informal, compartilhando sua experiência de décadas na mídia. Essa atitude generosa do apresentador surpreendeu até mesmo pessoas próximas a ele, que esperavam uma postura mais rígida e distante. Mas Huck explicou que acredita no potencial de crescimento das pessoas e que todos merecem uma segunda chance quando demonstram arrependimento genuíno. Resultado dessa reconciliação foi que os dois acabaram desenvolvendo uma relação de respeito mútuo. Carlinhos Maia passou a ver Luciano Huck como uma figura paterna na mídia, alguém que poderia lhe ensinar muito sobre profissionalismo e longevidade na carreira. Por sua vez, Luciano Huck reconheceu que também poderia aprender com a energia e a criatividade dos criadores de conteúdo digital. Desde que houvesse respeito e disposição para o diálogo, essa história toda serve como um exemplo interessante de como conflitos aparentemente irreconciliáveis podem se transformar em oportunidades de crescimento e aprendizado mútuo. Mostra também a importância da humildade e da disposição para reconhecer erros e buscar o crescimento pessoal. A lição mais importante que fica desse episódio é que o sucesso em uma área não automaticamente qualifica alguém para atuar em outra área sem respeitar suas regras e peculiaridades. Carlinhos Maia aprendeu isso da forma mais difícil, mas pelo menos conseguiu transformar a experiência negativa em crescimento pessoal. Para quem acompanha os bastidores da mídia brasileira, essa história representa um marco importante na relação entre a televisão tradicional e os novos criadores de conteúdo digital. Ela mostra que é possível haver convivência harmoniosa entre esses dois mundos, desde que haja respeito mútuo e disposição para aprender. Se vocês gostaram desse babado exclusivo, não esqueçam de deixar aquele like caprichado e se inscrever no canal para não perderem nenhuma das próximas revelações que temos preparadas. O Babado Certo sempre traz as informações mais quentes e exclusivas dos bastidores da fama brasileira. E vocês não podem ficar de fora dessa. Continuem acompanhando nossos próximos vídeos, porque sempre temos novidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. E lembrem-se, aqui no Babado Certo, vocês sempre ficam por dentro de tudo o que acontece no mundo, dos famosos antes de qualquer outro lugar. Vocês conseguem imaginar o que rola quando as maiores personalidades do entretenimento brasileiro colidem de forma inesperada nos bastidores da televisão? Bem, preparem-se porque o que acabou de acontecer entre Luciano Huck e Carlinhos Maia
vai deixar todo mundo em estado de choque. Estamos falando de uma situação que ninguém viu vindo, mas que expôs de forma brutal as diferenças entre o mundo da TV tradicional e o universo das redes sociais. O que vocês vão descobrir agora vai revolucionar tudo o que pensavam sobre esses dois gigantes da mídia brasileira. E o mais incrível de tudo é que essa história começou de uma forma tão simples que ninguém poderia imaginar que terminaria em uma das brigas mais comentadas dos bastidores da Globo. Fiquem grudados na tela, porque o final dessa história tem uma reviravolta que vai deixar vocês de queixo no chão. E eu garanto que depois de ouvir isso, vocês nunca mais vão ver esses dois famosos da mesma forma. Galera, se vocês ainda não fazem parte da nossa comunidade aqui do Babado, certo? É hora de apertar esse botão vermelho de inscrição aí, embaixo, e ativar o sininho, porque as próximas bombas que vamos soltar aqui, vocês não podem perder de jeito nenhum. E já mandam aquele like, para mostrar que estão curtindo o nosso conteúdo exclusivo. Tudo começou quando Carlinhos Maia recebeu o convite dos sonhos de qualquer influenciador participar de uma gravação especial no programa do Luciano Huck. Para um criador de conteúdo que sempre sonhou em conquistar a televisão tradicional, essa era a oportunidade perfeita para mostrar seu talento em um formato completamente diferente das redes sociais. O problema é que Carlinhos chegou ao estúdio da Globo com uma mentalidade totalmente inadequada para aquele ambiente. Acostumado com a liberdade total que tem em seus próprios conteúdos, onde ele é o dono da situação e pode fazer o que quiser. O influenciador não se preparou adequadamente para enfrentar as regras rígidas e o profissionalismo exigido pela televisão. Desde o primeiro momento em que pisou no estúdio, Carlinhos começou a demonstrar uma postura que incomodou profundamente toda a equipe de produção. Ele questionava cada decisão, sugeria mudanças no roteiro que havia sido cuidadosamente elaborado, e ainda por cima fazia isso de uma forma que demonstrava total falta de conhecimento sobre como funciona uma produção televisiva de grande porte. A primeira grande tensão surgiu quando a equipe de produção explicou para Carlinhos qual seria sua participação no programa e como ele deveria se comportar durante a gravação. Em vez de ouvir atentamente e fazer perguntas construtivas, o influenciador imediatamente começou a comparar aquele processo com a forma como ele produzia conteúdo para a internet. Carlinhos começou a dizer que na internet as coisas funcionavam de forma muito mais dinâmica e espontânea, e que talvez fosse melhor adaptar o formato do programa para algo mais parecido com o que ele fazia em seus stories e vídeos. Essa sugestão causou um desconforto imediato na equipe, que viu naquelas palavras uma total falta de respeito pelo trabalho que havia sido desenvolvido. A situação se complicou ainda mais quando Carlinhos Maia decidiu que seria uma boa ideia documentar sua experiência nos bastidores da Globo através de stories no Instagram, sem pedir autorização para ninguém. Ele simplesmente pegou o celular e começou a filmar o ambiente, mostrando equipamentos, outras pessoas da equipe e até mesmo detalhes da produção que deveriam permanecer em sigilo. Quando a equipe percebeu o que estava acontecendo e pediu educadamente para ele parar de filmar, Carlinhos reagiu de uma forma que chocou todo mundo presente. Em vez de entender e respeitar a solicitação, ele argumentou que estava apenas fazendo seu trabalho e que seus seguidores tinham o direito de acompanhar aquele momento histórico da sua carreira. Foi nesse exato momento que Luciano Huck, até então estava observando a situação à distância e tentando manter a diplomacia, decidiu que precisava intervir pessoalmente. O apresentador se aproximou do influenciador com uma expressão séria que deixou claro para todos os presentes que a paciência havia chegado ao limite. Testemunhas relataram que Luciano Huck olhou diretamente nos olhos de Carlinhos Maia e pronunciou as palavras que se tornaram o centro de toda essa polêmica. Aqui não é sua internet, Carlinhos. Aqui é televisão profissional e tem regras que precisam ser respeitadas. Continuem assistindo, porque o que aconteceu depois dessa declaração bombástica vai surpreender até os mais experientes em fofocas dos bastidores. E não é de compartilhar esse vídeo com os amigos que adoram um babado quente como esse aqui do Babado? Certo. A reação de Carlinhos Maia à confrontação de Luciano Huck foi algo que ninguém esperava. Nem mesmo as pessoas que conheciam bem o temperamento do influenciador. Em vez de reconhecer que havia cruzado uma linha e tentar amenizar a situação, Carlinhos partiu para uma postura defensiva que só piorou ainda mais o clima já tenso no estúdio. O influenciador começou a questionar abertamente a autoridade
do apresentador, argumentando que seus milhões de seguidores nas redes sociais lhe davam tanto poder e influência quanto qualquer pessoa da televisão tradicional. Ele chegou ao ponto de sugerir que a Globo deveria se adaptar aos novos tempos e abraçar a linguagem e os métodos dos criadores de conteúdo digital. Essa postura arrogante e desrespeitosa causou um silêncio mortal no estúdio. Produtores, técnicos e até mesmo outros convidados que estavam presentes ficaram absolutamente perplexos com a falta de profissionalismo e humildade demonstrada por Carlinhos naquele momento. Luciano Huck, mesmo visivelmente irritado, tentou manter a compostura e explicar com paciência que televisão e redes sociais são mídias completamente diferentes, com suas próprias regras, linguagens e responsabilidades. Ele enfatizou que aceitar participar de um programa de TV significa aceitar e respeitar as normas daquele ambiente profissional. O apresentador também deixou claro que não havia absolutamente nada de errado em ser um influenciador digital bem-sucedido, mas que isso não dava o direito de desrespeitar um ambiente de trabalho estabelecido e uma equipe inteira que dedicava sua vida àquele ofício. Infelizmente, as tentativas de Luciano Huck de resolver a situação através do diálogo não surtiriam o efeito desejado. Carlinhos Maia, aparentemente embriagado pelo próprio sucesso nas redes sociais, continuou insistindo em filmar com um celular e desrespeitando as orientações da produção. Foi nesse momento crítico que Luciano Huck tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo sua própria equipe. Ele solicitou que a segurança do estúdio intervisse na situação e, sem necessário, escoltasse o influenciador para fora das instalações da emissora. Essa atitude drástica do apresentador gerou reações imediatas e muito divididas entre as pessoas presentes. Enquanto alguns aplaudiram a firmeza de Huck em defender seu ambiente de trabalho e sua equipe, outros ficaram preocupados com as possíveis consequências dessa decisão nas redes sociais, onde Carlinhos Maia tinha um exército de fãs fiéis. Tensão no ambiente chegou a um ponto quase insuportável, com várias pessoas tentando mediar a situação e encontrar uma solução que evitasse um escândalo público. Mas o estrago já estava feito. E ficou claro para todos que aquela gravação não poderia continuar naquelas condições. Fiquem ligados, porque agora vem a parte mais dramática de toda essa história. E garanto que vocês vão ficar de boca aberta com a reviravolta que aconteceu nos minutos seguintes. E já aproveitem para deixar aquele like maroto, que nos ajuda muito a continuar trazendo esses furos exclusivos para vocês. O que aconteceu após a ameaça de intervenção da segurança foi uma mudança de postura tão radical por parte de Carlinhos Maia que deixou todo mundo sem entender se aquilo era genuíno ou apenas uma tentativa desesperada de evitar uma situação ainda mais constrangedora. Carlinhos, percebendo finalmente a gravidade do que havia acontecido e o constrangimento que havia causado para toda a equipe, tentou dar uma completa reviravolta em sua atitude. Ele pediu desculpas publicamente, na frente de todas as pessoas presentes, e reconheceu que havia se comportado de forma inadequada e desrespeitosa. Mas o que mais chamou a atenção das pessoas que presenciaram essa mudança súbita foi que ela não pareceu sincera para a maioria dos presentes. Vários membros da equipe relataram posteriormente que tiveram a impressão de que Carlinhos estava mais preocupado com as possíveis consequências negativas para sua carreira do que genuinamente arrependido de seu comportamento. Luciano Huck, demonstrando a classe e a elegância que sempre caracterizaram sua carreira, aceitou as desculpas do influenciador, mas deixou muito claro que a gravação não poderia continuar naquele dia. Ele explicou que o clima havia ficado muito pesado e que seria melhor remarcar para outro momento, quando os ânimos estivessem mais tranquilos e a situação pudesse ser abordada com mais serenidade. A decisão de cancelar a gravação causou um prejuízo financeiro e logístico significativo para toda a produção. Várias pessoas haviam cancelado outros compromissos e dedicado seu tempo exclusivamente para aquela gravação. E agora tudo isso havia sido desperdiçado por causa da postura inadequada de um convidado. Esse prejuízo gerou uma revolta ainda maior entre os profissionais envolvidos na produção, que viram todo o seu trabalho de preparação ser jogado no lixo por causa da falta de profissionalismo de uma pessoa que deveria estar honrada por ter recebido aquela oportunidade. Nos dias que se seguiram ao incidente, a forma como os dois famosos lidaram com a situação publicamente revelou muito sobre suas personalidades
e estratégias de gestão de crise, enquanto Luciano Huck optou por manter total discrição sobre o ocorrido, não fazendo nenhum comentário público sobre o episódio. Carlinhos Maia escolheu um caminho completamente diferente. O influenciador começou a fazer postagens indiretas em suas redes sociais, sem mencionar nomes específicos, mas deixando claro que havia passado por uma experiência desagradável em uma grande emissora de televisão. Ele falou sobre a resistência da mídia tradicional às mudanças e sobre como os criadores de conteúdo digital às vezes são mal compreendidos pelas gerações mais antigas. Essa estratégia de Carlinhos gerou opiniões extremamente divididas entre seus seguidores. Uma parte significativa defendeu o influenciador, dizendo que ele estava certo em questionar métodos antiquados e que a televisão realmente precisava se modernizar e abraçar as novas formas de comunicação. Por outro lado, muitos seguidores criticaram duramente a atitude de Carlinhos, considerando que ele havia sido desrespeitoso e demonstrado falta de maturidade profissional ao não conseguir se adaptar a um ambiente diferente daquele ao qual estava acostumado. Não, saiam daí, porque o final dessa história tem uma revelação que vai virar tudo de cabeça para baixo. E se vocês ainda não são inscritos no Babado Certo, não percam mais tempo e apertem esse botão agora mesmo, porque histórias como essa, vocês só encontram aqui. A repercussão interna na Globo foi intensa e duradoura. Apresentadores, produtores, diretores e outros profissionais da casa comentaram extensivamente sobre o episódio, e a opinião quase unânime foi de total apoio à postura adotada por Luciano Huck. Muitos colegas elogiaram a forma como o apresentador conseguiu manter a autoridade e defender o respeito em seu ambiente de trabalho, sem precisar partir para agressões verbais ou qualquer tipo de baixaria. A atitude de Huck foi vista como um exemplo de como lidar com situações difíceis, mantendo a elegância e o profissionalismo paralelamente. O episódio gerou uma reflexão importante sobre como a emissora deveria lidar com influenciadores digitais. Em futuras participações, algumas pessoas sugeriram que seria fundamental fazer um briefing muito mais detalhado sobre regras, expectativas e comportamentos adequados antes de qualquer gravação. O incidente também provocou discussões mais amplas sobre as diferenças culturais e geracionais entre os profissionais da televisão tradicional e os criadores de conteúdo digital. Ficou evidente que existe um choque significativo entre esses dois universos, e que é necessário encontrar formas de construir pontes em vez de aprofundar as divisões. Luciano Huck, em conversas privadas com colegas próximos, fez questão de esclarecer que não tinha nada contra influenciadores digitais como categoria profissional. Ele citou várias experiências positivas que havia tido trabalhando com criadores de conteúdo, que souberam se adaptar ao ambiente televisivo com respeito e profissionalismo. A apresentadora enfatizou que a questão central não era sobre o meio de origem do convidado, mas sim sobre respeito mútuo, profissionalismo e capacidade de adaptação a diferentes ambientes de trabalho. Ele deixou claro que qualquer pessoa, independentemente de sua fama ou sucesso, seria tratada da mesma forma se adotasse uma postura similar quanto a Carlinhos Maia. Fontes próximas ao influenciador revelaram que ele ficou genuinamente surpreso com a intensidade da repercussão negativa do episódio. Ele não havia percebido o quanto sua atitude tinha sido inadequada, e só começou a se dar conta da gravidade da situação quando pessoas do seu próprio círculo íntimo começaram a criticá-lo. O influenciador chegou a cogitar fazer uma declaração pública mais detalhada e esclarecedora sobre todo o ocorrido, mas foi fortemente aconselhado por sua equipe de assessoria a deixar o assunto morrer naturalmente, para evitar ainda maiores desgastes e possíveis consequências negativas para sua carreira. Mas agora chegamos à parte mais surpreendente e inesperada de toda essa história. Algumas semanas depois do episódio, quando todo mundo já achava que o assunto estava encerrado e esquecido, algo totalmente surpreendente aconteceu que mudou completamente a dinâmica entre os dois famosos. Carlinhos Maia tomou uma iniciativa que absolutamente ninguém esperava. Ele procurou diretamente Luciano Huck, através de um contato em comum, e solicitou uma reunião privada e pessoal para conversar sobre tudo o que havia acontecido naquele dia tenso no estúdio da Globo. O objetivo declarado do influenciador era fazer um pedido formal e sincero de desculpas e tentar reconstruir a relação profissional entre eles, que havia sido severamente danificada pelo incidente. Ele queria também demonstrar que havia refletido profundamente sobre seu comportamento e que estava disposto a aprender com seus erros.